que possamos sair daqui mais fortalecidos do que entramos. Que tenhamos um domingo abençoado, um domingo, ó Pai, na presença do Senhor, e que à noite possamos estar novamente à tua casa para aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Nós vamos estar iniciando hoje a matéria de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Nós vamos falar um pouquinho sobre tentar responder algumas perguntas dos irmãos a respeito da salvação. Nós vamos falar um pouquinho sobre eleição, redenção. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos basilares da nossa fé em Cristo através da salvação. Hoje eu vou me prender um pouco no tema, ou na pergunta, na seguinte pergunta: quais as bênçãos que Deus dá tanto a pessoas crentes quanto aos incrédulos? Nós vamos trabalhar um pouquinho essa pergunta aqui para entendermos onde entra a salvação nesses aspectos. Antes de nós iniciarmos, eu quero que você pegue a sua apostila na página 38, para nós entendermos um pouquinho o que é a soteriologia, entendemos um pouquinho que ramo é esse ramo da teologia, para vocês se situarem em o que nós vamos fazer. Pastor, o senhor está com a sua aberta? Consegue ler para a gente aí, essa primeira parte da página 38 aí? Primeiro parágrafo, por favor. Soteriologia, doutrina da salvação. Do grego sotéria, soteria, salvação, e logos, estudo. É o ramo da teologia sistemática que estuda a doutrina da salvação humana, ou seja, como o ser humano é salvo do pecado e de suas consequências, envolvendo a graça de Deus, a fé, a obra de Cristo e os processos como justificação, regeneração e santificação. É um tema central no cristianismo, analisando o papel de Deus e do homem na obtenção da vida eterna. A salvação é recebida através do arrependimento dos pecados diante de Deus e da fé em Jesus Cristo, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo de Deus. O homem é justificado pela graça mediante a fé, tornando-se herdeiro de Deus de conformidade com a vida eterna. Deus é a origem da nossa salvação. A salvação preparada para o mundo perdido nasceu no coração de Deus. Por isso, a multidão salva, vestida de vestes brancas, cantará nos céus: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono. Apocalipse 7:10. No dia da queda do homem, Deus prometeu enviar um Salvador. Ele disse a respeito da semente da mulher: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. A promessa se cumpriu literalmente e foi uma expressão do seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, segundo aos Coríntios 5,19. Se a morte na cruz foi tremenda para Jesus, também o foi para Deus. Foi o seu grande amor que pagou o sacrifício e foi a sua justiça que recebeu o preço de sangue pago por Jesus. Hebreus 9, 24, 26. Na cruz foram provadas e mantidas 4 coisas importantes: o amor de Deus, Romanos 5, 8 a 10, a sabedoria de Deus que se revelou na cruz, 1 Coríntios 18 a 25, 1, 18 a 25,
com uma profundidade insondável. Romanos 2, 33 a 35. O poder de Deus, 1 Coríntios 1, 24, 25, a justiça de Deus, diante dos céus, do inferno, de todo mundo, a sua palavra foi cumprida. Nasce a seguinte pergunta. A continuação da leitura da nossa apostila vai resumir bem o que nos foi dito até agora. Ela começa assim: de todas as palavras empregadas para definir a experiência transformadora que é o encontro do homem com Deus, salvação é a mais usada. Salvação que, em primeiro lugar, significa ser tirado de um perigo, livrar-se ou escapar. Todos nós, e é sabedor de todos nós, durante 3 semanas nós estudamos isso aqui e entendemos na matéria anterior que com a queda do homem no Éden, ele dá a legalidade no mundo espiritual e no mundo físico para a ação do inimigo de nossas almas como um todo. Ainda que ao desobedecer a Deus a morte não fosse instantânea, como a mulher e o homem pensaram, e por isso foram enganados pela serpente, a partir daquele momento, o estado eterno e puro desse homem e mulher foi destruído. Então agora eles passam a receber a paga e a consequência pela sua escolha de desobedecer. E sim, como nós estudamos, nós recebemos a nossa culpa herdada de Adão e passamos a sermos, aos olhos de Deus, pecadores também, e passamos a ter a necessidade da graça de Deus. Daí a promessa que foi lida aqui, da semente da mulher, Gênesis 3,15. Deus prometendo o Salvador, nascerá um que irá esmagar a sua cabeça, e aí continua dizendo, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O plano de Deus, desde o início dos tempos, é Cristo, é a redenção. E aí eu vou usar um pouco do antropomorfismo que me é permitido aqui, sem tentar forçar um pouco as coisas. O desejo de Deus sempre foi que as pessoas o adorassem por vontade própria. Calor aqui, mas tudo bem, não tem problema. Pode ir. O adorassem por vontade própria, por desejo próprio. Você vai ver esse exemplo, recapitulando o que nós estudamos, nos anjos. Os anjos, no primeiro momento, eles não são selados com santidade. Vocês lembram disso? Nós falamos sobre isso aqui. Nós estudamos exaustivamente isso aqui. Os anjos, eles tinham a liberdade, vamos assim dizer, de escolher adorar, de escolher estar diante de Deus. Tanto que nós já sabemos o final dessa história. Quando Deus planta o homem no Éden, coloca o homem no Éden, Deus ainda permite o homem ter a capacidade de servi-lo ou não servi-lo. E durante muito tempo, a escolha do homem foi de servir a Deus e obedecer os seus preceitos. E quando eu digo muito tempo, foi muito tempo mesmo. Até que uma palavra, uma distorção, uma distorção da palavra que foi dada por Deus, destrói tudo
o que havia, ou que estava sendo construído, que era uma relação de intimidade do homem com Deus. Mesmo havendo a queda no céu, o homem que não tinha nada a ver com isso, tinha um relacionamento com Deus. Arthur, fecha essa porta aqui, porque eu percebi uma coisa, nos vídeos no YouTube, esse reflexo atrapalha muito. Vocês têm acompanhado os vídeos? Eles atrapalham muito. Só isso. Pode fechar as duas. Obrigado, meu querido. O homem, no seu estado inicial de inocência, ele vivia o desejo de Deus para todos nós. Eles tinham desejo de adorar, eles andavam na inocência, eles olhavam só para o alto. E eu volto a dizer, por causa de uma distorção da palavra. Distorção da palavra. Porque percebam que a serpente, ela distorce a ordem dada. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Ela distorce o que a palavra diz. A mulher se encanta com o que diz. Perceba que o diálogo entre eles foi mais ou menos assim. Deus disse que vocês vão morrer. Só que vocês não vão morrer. Não vão morrer. Vocês vão continuar. Vocês serão como Deus. Vocês vão conhecer tudo. Seus olhos irão se abrir. E é isso que de fato acontece. Os olhos deles se abrem. Mas se abrem de uma maneira que Deus, talvez, e aqui sou eu que estou dizendo, não quisesse que se abrisse. Quando Adão e Eva dão legalidade para a serpente, ela encobre todos os seus descendentes com a marca do pecado. E aí entra o que nós estudamos em algumas aulas lá atrás. O indivíduo já nasce com a sementinha do pecado dentro dele. Vocês lembram da minha analogia falando do Josézinho, que se joga no chão e faz pirraça com um ano? É desse jeito. A semente do mal já está dentro dele. O pecado já está ali. Momente, todos nós já estamos condenados. É por isso que nós usamos a expressão de que se uma pessoa não abrir a sua boca, confessar Jesus Cristo, ela está fadada à condenação eterna. E não há uma discussão sobre isso, porque filho de crente não é neto de Deus, isso é fato. Eu falo com meus meninos, falo com o Arthur, se você não tomar uma posição, virar crente de verdade, Jesus voltar, você vai para o inferno. E graças a Deus que eu não vou nem lembrar disso aí, então não vai ter tempo de sofrer. Então tem que aceitar Jesus, tem que servir a Deus, tem que mudar a sua vida. Por quê? A semente do pecado. É melhor falar sem esse negócio. A semente do pecado já está dentro de si. Nasce a seguinte pergunta assim, Wesley. Deus prometeu o seu Filho, nos resgatou do pecado, nos tirou da condenação através da salvação, nos salvou do perigo da condenação, porque isso é salvação. Então, tá com a apostila na mão? Grifa essa parte aí, gente, para nunca mais esquecer. Está lá em Deus, é a origem da nossa salvação. Salvação. Perdão. Significado de salvação, está embaixo. Vamos lá. A palavra salvação significa, em primeiro lugar, ser tirado de um perigo, livrar-se ou escapar. A definição mais correta, grife isso daí, porque isso é importante, para a expressão salvação é que nós fomos salvos de um perigo. E qual é o perigo, velho? De sermos condenados eternamente.
dessa condenação que aconteceu lá atrás, por intermédio de Adão, se perpetuasse, Arthur, na nossa vida. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Então, para entender a matéria de Sotero, nós precisamos entender e nos situarmos onde nós estamos nessa história. Sem Cristo, nós estávamos condenados. Sem confissão a Cristo, e aí não é a confissão ao Padre, que não tem poder de perdoar pecado. Ah, mas confesso para o Padre. Concordo, confesso para o Padre. É verdade. Ok. Mas o Padre não tem poder de perdoar pecado. O único que perdoa o pecado é Jesus Cristo de Nazaré. A pergunta é, por que Jesus Cristo precisou ser entregue na cruz do Calvário? Porque se o pecado aconteceu aqui, a queda aconteceu aqui, a redenção também precisa acontecer aqui. Perceberam? Cristo poderia redimir todo o universo, a terra, enfim, com um estalar de dedos. Aceita Jesus. Oh, aceitei. Agora eu sou de Jesus. E ele, agora você é meu filho. Só que existe um processo. Deus não quebra os processos. E se o pecado e a queda do homem aconteceu aqui, ele entraria aqui e aqui na terra redimiria todas as pessoas por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É aquilo que nós chamamos de oblação. Ele entregou-se como o cordeiro, como a carne. Vocês lembram do sacrifício, do altar de expiação e do sacrifício? O senhor lembra, pastor? Como é que era feito? O senhor quer falar um pouquinho para nós? Vamos dar aula em dupla. Isso. No Antigo Testamento. Isso, no Antigo Testamento. Vamos dar aula em dupla hoje. Fala um pouquinho. Fica em pé para o pessoal te ver que essa camisa é bonita. Dos animais, né? Isso. Então, irmãos, sempre tem aquela questão de um substituto. Um substituto. Né? Isso, vamos lá. Tem que ter um substituto. Então, e geralmente aquele que não tem culpa de nada. Sim. Ele vai pagar. Sem pecado. Ele vai pagar o preço para aquele que está. Então, antigamente, se usava animais. E aqueles que Deus escolheu. Não pode ser qualquer um também. Perfeito. Né? Tem que ser perfeito, sem mancha. Alguns tipos eram proibidos, não podia. Né? Então, geralmente, cordeiro, né? Ovelhas, pombo, né? Essas coisas todas. Tinha até a classe social, a pessoa De acordo com o que a pessoa tinha, né? de condições financeiras, né? Não tem, igual, por exemplo, Maria e José eram tão pobrinhos, eles levaram pombinho. Mas falando ia levar um cordeiro. O tamanho do animal é o tamanho da transgressão. Às vezes o cara tinha dinheiro, queria impressionar, a menina tá lá fora. Tá com a minha esposa. Tá lá na rua, eu cheguei e já tava sozinho. Matar o homem do coração aqui, gente. O carro passando. Então, outros aqui mais condição para impressionar, igual o Salomão, né? Trazer touros. Mas também com tanto de mulher que tinha, tanto pecado que tinha que trazer a boiar no touro. Então, o que tem que ficar registrado é esse. Nós tem que entender assim, o preço do pecado vai custar para alguém. Né? Então, um inocente sempre paga. Até viu o Cordeiro de Deus mesmo, no Novo Testamento, que o Antigo, né, é o início e o Novo é o complemento da visão do Senhor. Então, aí vem o Cordeiro de Deus perfeito, sem pecado também, como aqueles animais que não tinham nada a ver, né? Jesus também não tinha nada com isso e ele pagou o preço no nosso lugar. Então, essa é a forma que foi usada. Tem que derramar sangue inocente. Tá bom? Vale glória, gente? Vale glória, não? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Nós não Jesus. somos da segunda tribo, nós somos da tribo que dá glória a Deus. Vai para cá. Então, para o pecado das pessoas, se levava uma oferta, um animal.
a massa, a carne, pum, colocou sobre o altar. Isso aqui é para o meu pecado. Pegava o sangue desse animal, aspergia. Então, para que para que se recebesse a oferta pelos pecados, deveriam ter dois elementos principais nesse sacrifício. Que elementos são esses? Fala para mim, Samuel. Sangue e carne, ou massa. Qual o nome? Libação e oblação. Vocês estão comigo, pessoal? Estão comigo? Nós estamos na matéria de salvação. Libação e oblação. O sangue é aspergido para cobrir os pecados. E a massa aqui representa a entrega no lugar dos pecados. Eu não vou me entregar. Não vou cortar meu sanguinho. Não gosto nem de doar sangue. Nem de tirar sangue eu gosto. Fico desesperado. Fecho a cara. Me dá vontade de chorar. Mas mantenho o aposto porque eu sou homem. Macho. Já viram aquele meme? Aquele meme do camarada. Doar sangue é muito bom. Cacete agulha. Cacete agulha. Ah, gente. Deu mais ou menos por aí. Não gosto. Mas, perceba vocês o seguinte. Cristo, que era o animal o quê? Inocente. Que era perfeito. Que não tinha pecado. Santo. Que andou no nosso meio. Legalidade. Enquanto o homem lá atrás, o primeiro Adão, deu a legalidade para o capiroto, coisa ruim, o diabo, andar no mundo e entrar aqui e fazer o que ele quer. Porque a partir disso o diabo ganhou legalidade para andar no mundo. Você vai ver isso no livro de Jó. Então, quando eu pego, quando eu peco, eu dou legalidade para o diabo andar, passear. De onde vem, Satanás? Eu dei uma volta por aí. Vagabundo, não tem o que fazer, não. Mas é a legalidade que foi dada para ele. Então, para quebrar essa legalidade, o sacrifício precisava ser aqui. Aí vem Jesus. Nascido de mulher, nascimento virginal, promessa cumprida, passa por todas as etapas, jovem, adolescente, né? Criança. Eu tenho dificuldade de acreditar nesses pregadores muito fantasiosos, né, pastor? Que diz que Jesus lá, que tem uns livros aí que contam, uns filmes aí, que Jesus ressuscitou a pomba quando era pequeno, uns trem meio doido, meio fantasioso assim, né? Tem um outro pregador que já força, que dizendo que Jesus era carpinteiro e falava assim, haja mesa. A mesa aconteceu. Falta de ler Bíblia, terrível, né? Tem cara que mais imagina as coisas mais do que eu, né? Porque né, nesse camarada eu imagino que Jesus nunca deu uma martelada no dedo sendo carpinteiro. Só esqueceram que ele se esvaziou. Né? Se esvaziou. Paulo, aos Filipenses, ele se esvaziou de tudo. Por quê? Para quebrar o domínio do mal. Então, durante toda a vida de Jesus, não tinha graça. É aqui que está o problema. Não tinha graça. Porque ainda estávamos debaixo da lei e condenados. Porque por mais que Jesus estava crescendo, não existia graça. Por mais que Jesus estava caminhando, ainda não tinha graça. Porque a graça só vem com sacrifício. A graça só vem com a entrega. A graça só vem com a oblação e com a libação. O seu sangue precisava ser derramado. E a sua carne precisava ser entregue. É por isso que o profeta vai dizer que ele viria como um cordeiro mudo. Seria entregue ao matador. Ele não ia reclamar. E não reclamou.
Santa Ceia. Por isso que eu falo que Santa Ceia é o culto mais importante que nós temos. É o culto mais festivo. É o culto da melhor roupa. É o culto do melhor grito de glória a Deus. É o culto, para mim, Santa Ceia é o culto mais especial. Para mim. Voltando aqui, nós entendemos então que para que a nossa sentença fosse quebrada, nós precisaríamos entregar uma oferta, um cordeiro, um animal perfeito. Vocês concordam comigo? Por que a gente não faz isso? Porque nós temos Cristo. Porque Cristo tomou esse lugar. João vai falar disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos estudar esse texto agora. Ele deu um filho, se entregou por todos nós, tomou o nosso lugar, fez aquela relação de troca lá no Antigo Testamento. Você leva a pomba, você leva o cordeiro, você leva o boi, no lugar dos seus pecados. Por quê? Porque a sentença do pecado é a... Então você leva alguém para tomar um substituto no seu lugar. Levou o substituto? Agora nós vamos matar esse substituto. Vamos pegar o sangue desse substituto e oferecer no altar. Aí se Deus... E tem essa condição, anota isso aí. Porque tinha essa condição. Não era só levar o cordeirinho, a pombinha, que Deus aceitava, não. Tinha nada disso. Você sabe qual que era a condicionante de Deus aceitar o sacrifício pelos pecados? Sabe? Alguém lembra? Vamos lá, gente. Matéria de primeiro período de escola dominical. Descer fogo do céu. Que loucura, hein? E detalhe, acontecia outro mistério mais lindo ainda. Quando descia fogo do céu sobre aquele cordeiro, ou aquela oferta, significava que Deus estava aceitando a confissão dos pecados. Só que não era o suficiente. Como assim, Wesley? Não era o suficiente. Deus aceitava a confissão, mas a confirmação só acontecia assim. Eles não olhavam para o fogo cair, eles olhavam para a fumaça subindo. Não entendi. Vou explicar. O fogo desceu porque Deus estava recebendo a oferta pelos pecados. Mas a fumaça subindo representava que eles estavam perdoados. Aí vem a pergunta que ninguém fez. Mas e se a fumaça se dissipasse com a força do vento? É aí que entra o mistério maior. Se Deus aceitasse e perdoasse, a fumaça não dissipava. Ela subia em linha reta. Isso vale glória a Deus, gente. Isso é profundo. Então não era só vir bonitinho e entregar o cordeiro. Não era só deixar a massa. A massa tinha que ser aceita. O fogo descia. Recebia seu pagamento. Agora eu vou analisar a sua conduta. Loading. É assim que fala? Se subiu reto, você está perdoado. Aí vem Jesus Cristo, Cordeiro perfeito, sem pecado, se entrega na cruz como doação. O seu sangue como libação limpa os nossos pecados. Ele faz a substituição.
pelos nossos pecados. Cristo recebe a oferta de Cristo pelos nossos pecados. E aí nasce a nossa matéria de hoje. Deus livra o homem do perigo e o faz escapar da condenação eterna. Aleluia. Porque o escritor, ele vai dizer, porque todos, vocês estão dormindo? Não, vamos lá, estão tindo. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque todos e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Mas em Jesus Cristo nós somos redimidos, restaurados, transformados, alcançados. Aleluia. Agora mexe comigo. Wesley, Oi. uma pergunta. Wesley. No Antigo Testamento, só quem tinha autoridade para fazer a oferta de sacrifício era o profeta, não é certo? Sacerdote. Ou no caso qualquer um podia estar fazendo isso. Não, sacerdote. Ele se apresentava diante de Deus para interceder. Aí depois já vem Jesus falando, aquele que confessar o seu pecado. Através da graça de Cristo Jesus. Porque você perceba que enquanto eles estavam em Jesus Cristo, esse rito continuava. Jesus Cristo andando, o rito continuava. É por isso que alguns dizem que o Novo Testamento ele começa em Atos, ele não começa em Mateus. Ele começa em Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João, ele ainda é Antigo Testamento. Está inserido no Novo porque ele conta a história de Jesus. Ele vai falar sobre Jesus. Mas a partir da morte de Jesus é que nasce a graça. Você lembra do episódio que o véu foi rasgado de cima a baixo? Depois da morte. Sim. O que é que ele estava dizendo para nós? Que agora não existe separação. Que agora nós temos acesso direto ao trono de Todos Deus. somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Aleluia. Glória a Deus. Né? Oh, glória! Isso é maravilhoso demais! Aleluia! Nós nos achegamos diante de Deus. Entendeu? Por isso que eu não preciso do padre. Não preciso. Ou seja, aí entra toda a apostila ainda. Outro ponto importantíssimo. Sotero é tornar ao estado perfeito. Oh, glória! Ou seja, quando eu recebo essa salvação vinda de Cristo, Cristo dá um reset nos meus pecados e me faz voltar ao estado perfeito. Restaura o que a queda causou. A queda causou separação. Mas quando eu aceito, eu entendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele restaura-me ao estado perfeito. E qual que é o estado perfeito? O estado da inocência. Justificação. Aleluia. 1 João 3,8. Cadê, Camilo? João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aleluia! Aleluia! Para isso se manifestou o Filho de Deus. Então, quando ele entrega-se como sacrifício, ele estava olhando para mim, para você. Aí se cumpre João capítulo 1. Porque João capítulo 1 não se cumpre no capítulo 1, não. Se cumpre na cruz, que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, e todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. O quê? Filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Então, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui Jesus estava falando assim, ó, vou abrir a porta desse negócio, vou escancarar esse trem para todo mundo. Porque já que vocês é tudo duro serviço mesmo, vou fazer o seguinte, vou abrir esse negócio, quem vir a mim, de maneira nenhuma, eu vou fazer o quê? Lançar fora. Só vim. Só vim. Mas aí nasce uma pergunta que é o seguinte. Wesley, tá, você falou de salvação, você falou de... e entrou no assunto de graça, mas aí eu vou fazer uma pergunta aqui, Wesley. Você deu a todos, nessa prédica, nesses gritos, a possibilidade de que todas as pessoas condenadas sejam alcançadas pela mão de Deus, correto? Correto. Wesley, eu sofro demais. E às vezes eu vejo o ímpio sendo próspero, sendo abençoado, conquistando coisas que talvez eu não conquisto. Por que isso, Wesley? Aí nós vamos entrar e falar um pouquinho sobre a pergunta que eu fiz no início. Vocês anotaram a pergunta que eu fiz no início? Não anotaram? Vamos anotar de novo? Quais são as bênçãos dadas por Deus através da salvação? Outra pergunta, quais são as bênçãos dadas ou que Deus dá às pessoas, tanto crentes quanto não crentes? Incrédulos. Aí que nós conhecemos, o que nós chamamos de graça comum, que é diferente da graça salvífica. E é aqui que muitos crentes naufragam na fé. Porque graça comum é uma coisa, graça salvífica é outra. Alguém consegue definir para mim graça comum? O nome já diz tudo, mas vamos lá. Você acordar todo dia. Pastor? Saudade de ouvir a senhora. É aquilo que todas as pessoas receberam, né? Oportunidade de viver, o sol nasce para todos, né? A vida comum, viver com saúde. Eu acho aquilo que a gente desfruta aqui na Terra e não depende se eu sou salvo ou não. Sol é para todo mundo. Sol é para todo mundo? Sol. Sol para todo mundo. Justos e injustos. Justo e injusto. Elaine, graça comum? Concorda? Acompanha o relator. Ana, graça comum? Acompanha o relator também. Já formou colegiado aqui, né? Graça salvífica, pastor Alan Siqueira, o intrépido. O cara que eu respondo no pensamento. Vem de Deus. Oi? Que vem de Deus, não sou. E o poder da salvar. Nasce a pergunta. Pode falar, pastor. Aí acho que vem, né? A filiação, a justificação, a santificação, futuramente a glorificação, né? A fé tem muitas bênçãos. Ótimas respostas de vocês. Então vamos lá, para a distinção que é graça comum para a graça salvífica. A graça salvífica é a graça de Deus que conduz o perdido à salvação. É o que nós falamos aqui, é o que vocês definiram aqui. E aí denominamos como graça salvífica. A graça comum, como vocês também já definiram, é aquilo que abrange a todas as pessoas. O camarada trabalha, me dá um emprego aí, qualquer vaga, é um pedreiro.
Tem o pedreiro crente e o pedreiro não crente. O pedreiro crente, ele trabalha de 7 a 5 e ele não pega serviço por fora, mas ele ganha um bom salário. O pedreiro está ganhando mais do que engenheiro. E tá, eu posso provar. O pedreiro não crente, ele continua trabalhando de 7 a 5, continua saindo com a sua família, tomando a sua cervejinha no fim de semana, só que ele pega alguns outros serviços para fazer. Ele tem uma carta de cliente. Na mesma empresa, ele recebe o mesmo salário que o crente recebe. Ele tem os mesmos compromissos com a família e ele tem um agravante, ele tem umas namoradas por fora, então ele gasta mais. Ele tem a cervejinha dele, o churrasquinho, mas ele tem o bico. O crente não trocou de carro. O ímpio trocou de carro. Encontre o erro aqui. Não tem um gasto maior. Não, se alguém falar do dízimo, eu vou ficar bravo. Eu acho que é a administração mesmo. A pessoa tem que saber administrar o dinheiro dela. Tá, vamos lá. independente do valor que Um tem. tem um gasto maior, o outro. Sim, mas o que eu disse? Está falando com relação a Deus. Servir, né não? Vamos lá, vamos de novo. Pessoas que- O pedreiro cristão, ele só faz o que é para fazer. Ele não aceita nenhum serviço para aumentar a sua renda. O gasto de ambos é o mesmo. O gasto do pedreiro não cristão, ele é que ele tem a cervejinha no fim de semana, e não fica só nenhuma, né? Fica só nenhuma. Fica só nenhuma. Ele tem uma namorada por fora, então tem que gastar um pouquinho mais. Tem a família dele lá, oficial. Só que ele pega alguns serviços por fora. Ele tem uma renda extra. Por que ele trocou de carro? Porque ele tem uma renda extra. Porque ele faz um sacrifício que o outro não faz. Vem-se a pergunta do seguinte: se eu quiser ir além, eu tenho que fazer um pouco mais. Se eu quiser ganhar um pouco mais, eu tenho que ficar um pouquinho até mais tarde. Eu tenho que fazer um certo sacrifício. Tenho que fazer algumas viagens não programadas. Por quê? Porque eu quero ir um pouquinho além. Isso é graça comum. Essa oportunidade está aberta para todas. A pessoa alcança se quiser. A pessoa não prospera. Guarda isso aí, porque isso aqui vai matar todo mundo. A fidelidade com as nossas finanças com Deus, ela é importantíssima. Mostra a nossa gratidão. Ponto. Isso não se discute. Eu não vou entrar nesse mérito. Não vou entrar nesse mérito. Mas, quanto mais eu me empenho para melhorar, quanto mais sacrifícios eu faço, quanto mais carta de cliente eu tenho, quanto eu conseguir um emprego melhor, vou buscar crescer, a tendência é que eu prospere financeiramente, que eu cresça financeiramente. Se eu ficar no mesmo lugar, eu vou esperar uma oportunidade que vai acontecer, sabe Deus lá quando. Se eu me movimentar, eu vou crescer. Isso é fato. Por que a realidade de alguns não muda? Quer falar? O senhor respirou. Por que a realidade de alguns não muda? Não estão dispostos a fazer sacrifícios. Por que o ímpio muitas vezes alcança o que muitos cristãos não alcançam? Porque ele está disposto a fazer alguns sacrifícios que nós não. Aí entra a síndrome de Asaf. Só um minutinho. A síndrome de Asaf. Senhor, eu olho para os ímpios e tenho inveja dos ímpios. Porque os ímpios conquistam. Por favor. Eu ia falar assim, que realmente isso acontece. Mas, como cristãos, eu acho que também, tipo assim,
a motivação em trabalhar, em tudo, entrando nesse assunto, já que você deu a abertura, Sim, pode falar. ela não pode ser a mesma motivação do ímpio, porque às vezes nisso sacrifica a família, sacrifica o Sim. tempo da igreja, sacrifica outras coisas também que são prioridades. A graça comum, ela vai te dar aquilo que o Senhor vai dar a todos, igual a gente falou, aquilo que vai ser limitado aqui na terra, mas aquilo que você, a graça salvífica é aquilo que é eterno, isso que é a prioridade, então, assim, Correto. às vezes ele faz muito sacrifício, mas em torno disso, Gente, ele vai perder a vida dele aqui. Esse Igual tá falando ponto na- que na nós Bíblia. estamos, esse arrodeio todo para nós chegarmos. Ah, tá, por isso. Demorando demais chegar. Não, pode ficar à vontade. Aqui, Wesley, Pode ler. eu tenho um texto aqui, eu achei interessante, porque é importante nós estudarmos essa lição? Porque aí a gente valoriza mais, dá mais glória a Deus, né? Porque a gente entende o amor de Deus desde o início, preparando a gente para ter sucesso. Porque fora disso aí, a gente já era. É Já verdade. estava condenado, já era. Né? Então, olha bem, ele fala assim: inúmeros crentes, por terem uma visão atrofiada da salvação em Cristo, levam uma vida comprometida com o mundo, descuidada, negligente, sem amor, sem dedicação, sem ideal, sem uma busca constante da face do Senhor. E quais devem ser os passos normais para uma vida salva? Regeneração espiritual, plenitude do Espírito Santo, maturidade espiritual, dedicação ao Senhor no seu trabalho, dar-nos a nós mesmos inteiramente ao Senhor, dar-lhes o nosso tempo, a nossa vida, dar-lhes os nossos talentos e dar-lhe o nosso dinheiro. Então, a salvação, ela engloba tudo na nossa vida. Tudo Sim. é dedicado ao Senhor e tem a bênção dele também sobre Tem a nós. bênção dele. De Tudo é interessante a Helene falar, porque tudo é a sua motivação. Tudo é o que você quer fazer. Mas tudo também são as prioridades que você coloca para a sua vida. Eu, Wesley, sou capaz de estar terminando a faculdade de Direito, ter 3 turmas de teologia online, trabalhar, cuidar de 6 meninos, pagar as contas, fazer extras que eu preciso, porque lá é pesado, e condizer a minha vida cristã. Tudo é questão de organização e tempo. Agora, falando de graça comum, a graça comum tem esse aspecto que você falou. Ela não conduz à salvação. Nunca. Então, vamos medir o seguinte. Eu usei uma vez uma expressão aqui, que é o seguinte: não é porque as coisas estão dando certas que Deus está abençoando. É fato. E também o contrário, né? Não, Pode. porque assim, Não é o fato porque tá- de você ser, você ter recebido, né, do Evangelho, você conhecer a Jesus e tudo, não quer dizer que a sua vida vai dar tudo certo. Que vai não dar quer tudo dizer certo. que você vai ser próspero, assim, Porque- nossa, você é milionário. Não quer dizer que na Bíblia não te promete nada Foi nenhuma, interessante nada disso. Helene, você falar Só pra- disso. é, E aí eu lembro de uma situação que. A câmera aqui. Eu lembro da situação. Meu pai, meu falecido pai, um homem que sempre lutou a vida toda. Meu pai aposentou muito novo, né? Meu pai aposentou com 35 anos. Meu pai, e eu vou mais além, ele aposentou por causa de uma dor de dente. ai, não, Aí eu, eu não vou escovar o dente mais. Meu pai aposentou com 35 anos por causa da dor de dente. Pressão muito alta, não podiam nem fazer o canal, nem arrancar o dente. Se mexer com esse dente desse homem, vai matar esse velho. Ninguém queria arriscar nada. Não mexeu. Encostou. Como é que é? Mas vem com 35 anos. Mas eu tô acabado. Já não tô acabado. Não arrancou o dente, aposentou o homem. Encostou, aposentou o homem. Meu pai nunca se conformou com aquilo. Meu pai nunca se conformou com aquilo. Sempre mexendo, sempre procurando alguma coisa, Meu pai deixou as coisinhas dele ali, mas ele fez um negócio, precisou vender uma casa, e aí comprou um outro terreno e estava construindo a casa dele, partiu para o Senhor sem conseguir ver a casa dele, sem concluir o projeto dele. Meu pai enfrentou, nos últimos meses da vida dele, muitas dificuldades. Meu pai nunca ligou muito para a opinião das pessoas.
Nunca foi. Até porque ele sempre falava, ninguém paga minhas contas, então não ligo muito para a opinião dos outros. Mas uma pressão muito grande. Muito grande. E meu pai sempre foi um cristão muito firme, muito coeso nas coisas dele. Só que muitas coisas, não davam certo. E não era porque meu pai não era dizimista. Meu pai devolvia do salário dele 20%, que era um voto que ele fez. Todo o dinheiro que chegava na mão do meu pai, a primeira coisa que ele tirava era o dízimo. Ele devolvia o dízimo. Todo. O testemunho do meu pai na cidade era o Nicodemos, levantava 7 horas da manhã, ia na padaria, abria o topa-tudo dele aqui, botava a cadeira quase no meio da rua, interior, pegava a Bíblia dele e ia ler. Esse era o testemunho do meu pai. Para crente, para não crente. Ô Nicodemo, o cara está querendo ver um negócio ali, não, estou lendo minha Bíblia, depois você compra, agora eu estou lendo minha Bíblia. Enquanto ele não terminava a leitura bíblica dele, o devocional dele, as anotações, tem uma Bíblia que eu estou usando que era a Bíblia que meu pai anotava, eu não tirei nenhuma das anotações dele. Os trenzinhos dele, ele não atendia ninguém, não fazia nada. Essa era a vida do meu pai. Você falou. Só pelo fato de você ser crente não quer dizer que tudo vai dar certo. Que tudo vai acontecer. Às vezes nós não vamos conquistar aquilo que o padrão nos impõe. Mas nós temos aquilo que é mais importante, que é eterno, que é a graça salvífica. A graça comum é aberta para todos nós. Se você trabalhar, você vai prosperar. Pai, você trabalha com enfermagem, né? Nossa, se você fizer 1, 2, 3 plantão, quanto mais você fizer, mais você ganha, né? Claro. Na minha função, quanto mais serviço eu pegar, mais eu ganho. Pastor Alain, mais você ganha. Mas você precisa saber administrar isso. Na sua empresa também era assim. Quanto mais ganha. Quanto menos ganhava. Mas isso é para o crente e para o não crente. Falando da salvação, da graça salvífica aqui, ela flui da fonte que é Deus. A graça salvífica, ela flui da ação resgatadora de Cristo na cruz do Calvário. E é só através de Cristo que o ser humano alcança isso. Não é pelas suas posses, não é pelos seus bens. E aí eu fico olhando as pessoas correndo desenfreadas atrás da graça comum, trocando a graça comum e achando que a graça comum, riquezas, bom carro, boa casa, não estou dizendo que isso é pecado, melhores roupas, melhores viagens, que isso é a salvação em prova de bênção, que não é. E aí entra o que Elaine falou. Busca tão desenfreado isso, que perde a família, que perde o relacionamento com Deus. Foi isso que Asaf sentiu. E quando ele percebe que ele estava fazendo bobagem, ele olha e fala assim, eu estava embrutecido no meu coração, quando duvidei do amor de Deus. Sabe qual que é o significado da palavra embrutecido? Ignorante, idiota. Eu estava idiota, ignorante no meu coração. Porque eu troquei a graça de Deus, a salvação de Deus, pelo aquilo que eu achava ser belo no mundo. O cristão precisa entender o seguinte, nós não podemos, em nenhum aspecto, e é esse a chave do negócio, porque se nós olharmos para o mundo ao nosso redor e compararmos com o fogo do inferno que ele merece, nós vemos a abundante graça de Deus. Porque esse mundo que jaz no maligno, ele está perdido. Mas por que Deus não vem e destrói esse mundo logo? Por que Deus não acaba com as violências? Por que Deus não acaba com a fome? Com o menino que foi, abusado? Com o homem que abusou de uma criança? Por quê? Porque a graça salvífica precisa acompanhar o mais vil, alcançar o mais vil pecador. E esse vil pecador tomar a decisão
de olhar para a graça salvífica em Cristo e dizer, eu preciso. Então, quando nós olhamos para esse mundo, que não foi destruído, que pelo contrário, só enriquece, só prospera, só cresce, e nos perguntamos, com revolta, por que Deus não faz e só permite crescermos? Duas respostas alcança aqui. A graça comum de Deus está operando no mundo, as pessoas continuam casando, dando-se em casamento, trabalhando, comprando, prosperando, enriquecendo, tocando as suas vidas normalmente. E a segunda resposta é para que a graça salvífica se manifeste nesse mundo. É difícil entender isso, né? Por que Deus permite isso? Pode falar. Esse pensamento assim, se a gente for pegar, Deus já criou tudo. Deixou a gente aqui para tomar conta. Aí a gente quer que Deus resolve tudo também. O pessoal terceiriza, não quer fazer nada, só quer receber. Gênesis 3:18. Só quer receber os frutos. É da graça no domínio físico. O que é a graça no domínio físico? Os incrédulos, eles continuam a viver neste mundo unicamente pela graça comum de Deus. Ou seja, toda vez que alguém respira, se dá pela graça comum. Todos respiram. Porque se não fosse isso, o salário do pecado é a morte. Todos já estariam mortos. Gênesis 3:18. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Por quê? Está meio confuso o texto? Vou clarear esse texto aqui. A terra não produz apenas espinhos e ervas daninhas. A terra produz plantas comestíveis e saudáveis. O que é isso? Graça comum. O mesmo alface que nasce para o crente, nasce para o ímpio. A mesma água potável do ímpio é para o crente. O mesmo veneno da Coca-Cola do ímpio é do crente. É graça comum, né? Oi? Mateus 5, 44 e 45. Não deveria, não. Mateus 5, 44, 45. Mas eu vos digo, amem os seus inimigos. Eu sou capaz de abraçar o Arthur com essa camisa do Atlético. Ah, não é possível. Ah, não é possível. Amem seus inimigos. E orem. Um dia se converte. O pastor Alan se converteu. Não foi, pastor? Não é possível. É possível. Quer contar o testemunho? Amem a sua brincadeira. Então. Amem seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Vocês viram? Para que vocês venham ser filhos do seu Pai, que está no céu. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos E injustos. e o que é isso? Graça comum. Se você pegar Gênesis, capítulo 39, versículo 5, vocês lembram o que está em Gênesis 39? Ah, coloca aí. Você já colocou, né? Desde que o encarregou de sua casa, de todos os seus bens, o Senhor quem? O Senhor. O Senhor abençoou a casa do... Egípcio. Então, peraí. Desde que encarregou da sua casa e de todos os seus bens. Quem ficou encarregado aqui? Quem? O Zé. José. Por causa de...
a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Você sabe por quê? Agora eu vou mais além. Você sabe por que a graça comum ainda alcança o ímpio? Porque a igreja está aqui. No dia que a igreja for tirada, se lascaram. Já era. Já era. Jesus falou, nós somos o sal da terra. Né? O sal é para conservar essa terra. Tirou, acabou. Tirou, acabou. Luz do mundo também. Ou seja, o Senhor é bom para todas as pessoas por causa da sua eterna misericórdia. Enquanto a igreja estiver aqui, a graça comum alcança o mundo. A igreja é tirada, a graça comum sai. E aí, meu filho, para quem ficar, um abraço. Quem vai ficar feliz da glória a Deus? Não cai mais, tá? Oi? Não cai nessa. Vou dar glória a Deus lá em cima, lá no céu. Vocês não prestam, não. Satanás, ele é o pai da mentira. Vocês concordam comigo? Tendes por pai da mentira o diabo. Né? João 8,44. E ele é completamente inclinado para o mal. Existe um domínio na graça comum que é um domínio intelectual. Deus dá a capacidade a todos de conhecerem e se aprofundarem, até nas verdades bíblicas. Mas aí vem o diabo e deturpa isso na mente do homem. Graça comum. Deus dá inteligência a todas as pessoas, ímpio ou cristão. Deus dá conhecimento a todos, ímpio e cristão. Deus dá. Deus dá. E isso nós precisamos ver como resultado da graça comum de Deus. Ah, por que que o filho do ímpio é mais inteligente do que o meu? Não é. Ele só estuda mais do que o meu. Porque Deus dá essa capacidade. Foi Salomão que escreveu, não foi nem Agu. Foi Salomão. Aliás, minto, nem o rei Lemuel. Foi Salomão. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me encontram. Está falando de sabedoria. Está falando de conhecimento. Está falando de intelecto. A gente usa esse texto para oração de madrugada, para um tanto de trem, mas aqui está falando de intelecto, está falando de conhecimento, está falando de sacrifício, de estudar na hora que ninguém quer estudar, de ler na hora que ninguém quer ler, poxa. E aí vem da onde esse intelecto, essa capacidade? Vem da minha capacidade? É claro que vem de Deus. É Deus que ilumina o homem. Antigamente, eu sou da época que, se o cristão fizesse teologia, ele estava matando o espírito. Porque a letra mata. Só que aí o abençoado não lembrou que Paulo estava falando era da lei romana, né? Que era o que matava, né? Mas tudo bem, vamos voltar para cá. Oi, pastor? Esses versículos tirados do contexto só dá isso. João capítulo 1, versículo 9. Tem uma passagem também de Romanos, que fala para não se conformar com esse mundo, mas se renovar. 12. É 12. Romanos 12, 2. Mas se transformar pela vossa renovação da sabedoria, do seu entendimento, no caso. Do seu entendimento. Vinícius. João 1, 9. Colocou aqui? Por favor. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens.
Wesley, o que você quer dizer com isso? A verdadeira luz que dá entendimento ao homem é Jesus Cristo. Se você pegar Romanos, capítulo 1, versículo 21, você vai ver Paulo falando assim, Romanos 1, 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Deus permite que o homem o conheça. Deus permite que o homem cresça. Deus permite que o homem aprenda os seus conhecimentos. Busque, aumente o seu intelecto. Leia, estude. Cresça. Mas só pelo Espírito Santo, só pela iluminação de Deus, é que você vai conseguir aliar conhecimento, graça, para glorificar a Deus. Senão você vai se perder. É por isso que o escritor vai dizer que no muito conhecer há espírito de loucura. Porque quando o homem se perde nos seus conhecimentos, sem a devida iluminação, ele questiona Deus, questiona a existência de Deus. E aí nasce esse tanto de aprofundamento e tanto de questionamentos, que também não existe uma resposta lógica. E eles vão se afastando de Deus. E aí você sabe o que acontece? 1:22. Não, Romanos. Essa aí é uma bênção, né? O que eu quero dizer com Romanos 1:21? Tá, já vou ler. Eles afirmaram ser sábios, mas sem a iluminação de Deus se tornaram loucos. Conhecimento sem iluminação do Espírito de Deus. Graça comum. Todos podem alcançar. Mas sem a iluminação de Deus, todos são? Todos. Nós estamos falando hoje de graça comum, que é diferente da graça salvífica. Alguém quer falar alguma coisa, pastora? Eu quero te ouvir. A gente matar isso aqui, a graça comum, naturalmente, influencia as pessoas, influencia a igreja, enriquece a igreja. Eu estou falando de graça comum. A graça comum de Deus, ela alcança o carpinteiro, o médico, o enfermeiro, o pedreiro, o letrado, o iletrado, os encanadores. E, consequentemente, abençoam tanto o mundo quanto a igreja. A graça comum, a iluminação de Deus. Agora, a graça especial de Deus, que é aquilo que nós chamamos de graça salvífica, que Deus dá aos salvos, conduz o homem à cruz de Cristo. Conduz o homem à salvação, à plenitude de vida. Guardem isso no coração de vocês. A maior parte das bênçãos da graça comum que o incrédulo vive é consequência da graça salvífica influenciada pela igreja. Os incrédulos, eles se beneficiam do exemplo da vida cristã. E o exemplo da vida cristã é consequência da graça salvífica. Já teve uma pessoa no seu serviço que ninguém suporta, sempre tem
Sempre tem. Eu estava com um baiano atribulando a minha vida. Até gosto dele, mas estava me atribulando. E mexia com tanto de coisa, aquele negócio todo, as coisas apertou. E aí aonde ele foi buscar refúgio, consolo e oração? Você tem aquela pessoa atribulada no seu serviço, mas quando tudo dá errado, quem que ela procura para desabafar? Porque você é influenciado pela graça salvífica, que alcança também o ímpio. A graça salvífica nos faz refletir a imagem de Cristo, porque nós somos restaurados pelo poder do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Perguntas? Comentários? Aditivos? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor. Pastora. Samuel quer falar. Samuel, em castelhano, por favor. Não? Poxa, não? Obrigado, Samuel. Pastor Alan Siqueira. Queria deixar um versículo aqui no Fica à vontade. 17, 18, né? Está vendo o contexto de uma palavra anterior, que a verdadeira sabedoria vem do alto, né? Aí fala assim, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. Ou seja, independente da graça, de quem está vivendo na graça comum, né, sempre pode se alcançar. E cheia de misericórdia e é um fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão semente de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Tiago 3, 17, 18. Elaine? Arthur? E Mavera? Semana que vem nós começamos a falar da natureza de Deus e do homem, na página 39. Nós vamos falar das características da graça de Deus. Pastor Alain? É o que eu disse, né, irmãos? Essa matéria ela é muito importante porque ela mostra o principal para nós, né? A obra que Jesus fez, ela é tão profunda que quanto mais você estuda, mais você vai vendo o que o Senhor fez por nós. Então, estava tudo certinho no plano de Deus, né? Desde o Velho Testamento, lá em Gênesis, o Senhor já falou, já deu a sentença que ele ia resolver o problema. E aquele negócio, Deus criou as coisas, ele sabia que o homem ia cair, porque ele sabe de tudo, mas ele também já preparou tudo para restaurar, né, ao original que ele criou, né, e ensinar a gente. Então, quando a gente estuda essa matéria, nós vamos dando valor à nossa vida, aquilo que Jesus fez, o privilégio de ser salvo, bilhões de pessoas nessa terra, né, e Deus ter misericórdia de nós, porque alguns não receberam o presente até hoje, né? Não receberam. Mas nós tivemos uma graça forte na nossa vida para entender que eu precisava aceitar Jesus e viver uma vida de acordo com o que Ele pede. Então isso tudo é um privilégio. Então por isso que a gente tem que gloriar nisso, né? E conhecer o Senhor, essas coisas, né? O povo perece porque não conhece. Então quando a gente estuda, né? Eu sou do tempo que o Wesley falou também. Se o crente... Peraí, não. Vamos acertar o negócio. Vamos acertar os ponteiros aqui. É mais para trás um pouco, né? Mas tinha essa ideia. Isso aí mostra que ele não é tão assim, né? É porque ele falava que se a gente estudar... Eu tô jovem, né? assim. Se a gente estudar, a gente não vai ser crente direito. Não vai ser crente, não vai mas servir a Deus. é só saber equilibrar as coisas, né? Que nós vamos conseguir ter sucesso nos dois lados, né? Com a bênção do Senhor mais ainda.
Então, a teologia não vai fazer você ficar desviado, vai fazer você amar mais a obra de Deus, a palavra do Senhor, porque você vai tendo conhecimento. Meu povo perece porque não tem conhecimento. É interessante, né, pastor, você falar disso, que quanto mais você se aprofunda, estuda, busca conhecimento, a gente não vai ter. Ninguém tem todas as respostas. Ninguém. Nós não vamos ter todas as respostas. Ninguém tem todas as respostas. Ninguém conhece tudo. E a coisa mais linda aqui é que quanto mais você se aprofunda, né, na visão de alguns, mais você sobe. Mas quanto mais você se aprofunda, mais você desce. Mais você descobre que você é pequeno, mais você descobre que você tem que servir. E o estudo sistemático, a teologia, ela serve para isso. Para nos fazer entender que nós somos pequenos. Amém? Amém. Vamos orar, pessoal? Se Jesus não voltar, logo mais às 6 horas. 6 horas tem oração, não tem? Oração às 6 horas. E às 7 horas, 19 horas, nós temos celebração, louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão em viagem. Louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores que estão conosco aqui de novo, graças a Deus. E vamos intercedendo, pedindo ao Senhor que continue estendendo as suas mãos sobre nós. Amém? Pai Santo, Deus de misericórdia, nós te louvamos, ó Deus, pelos momentos que nós passamos aqui. Senhor, que possamos crescer a cada dia esse desejo de buscarmos e conhecermos mais e mais do Senhor, da sua palavra. Senhor, que o Senhor possa fazer esse desejo crescer na nossa alma. Alcança, meu Deus, os teus servos, meu Deus, que não estão aqui por algum motivo, por enfermidade ou qualquer outro motivo, trabalho. Alcança os teus filhos, meu Deus. Visita-os com a tua mão poderosa, os livrando e guardando de todo mal. Senhor, se o Senhor não voltar às 18 horas na oração, meu Deus, aqueles que podem estarem aqui, que o Senhor os alcance e que possa ser uma bênção no nome de Jesus. Logo mais à noite estaremos reunidos aqui com a permissão do Senhor, para adorarmos e glorificarmos o teu santo nome. Obrigado pelo regresso da nossa liderança, da pessoa do pastor Alan, da pastora Cláudia. Obrigado, meu Deus, por todos os teus filhos, por aqueles que estão enfermos. Visita-os com cura. A oração da fé salvará o doente. Então, nós estamos orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. Visita-os com cura neste momento, para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Eu queria só, já desculpa,